Senhor Deus, obrigado, Jesus, por estarmos mais uma vez aqui, ó Pai, para falar de Ti, ó Deus, falar daquilo que Tu deixaste, ó Pai, registrado para nosso crescimento, para nosso entendimento, para que a Tua graça, Senhor, através, ó Pai querido, da Tua palavra, possa, Deus, fazer frutificar em nós o desejo de Te conhecer, de se relacionar contigo e de aprender a ser melhor enquanto estamos aqui, ó Pai. Para que possamos, ó Deus, também ser trabalhados pelo Teu Espírito, ó Senhor, nas questões do sofrimento, da construção humana. Pai, Te amamos, ó Deus, e pedimos que esta gravação seja bênção para as pessoas que vão ouvir e que possam aprender, se proteger, ó Deus, de todas as adversidades e dificuldades, ó Pai. Que possamos, ó Senhor, crescer em Ti, na graça e no conhecimento, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz, Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente para mais um dia de subsídio das lições bíblicas da Escola Dominical de 2020, do quarto trimestre de 2020. Estamos aqui na Assembleia de Deus, Templo Sede, Ministério do Belém, aqui em Presidente Prudente, para falar sobre a lição de número 8. Hoje nós vamos estudar a teologia de Zofar. Você lembra que falamos sobre a teologia de Elifaz, sobre a teologia de Bildade e agora o terceiro amigo, Zofar. A teologia de Zofar vai estar descrita na pergunta do próprio título da lição. O justo não passa por tribulação? E aí vamos discutir este ponto a partir, por exemplo, do texto áureo, que é o primeiro discurso de Zofar. É o primeiro discurso? Acho que eu falei besteira aqui. Não é o primeiro discurso, não. Pô, é o terceiro discurso já. Não. Volta aí, Rony. E vamos iniciar falando exatamente no texto áureo, que é o terceiro discurso de Zofar. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó, capítulo 11, versículo 18. A verdade prática vai dizer, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Ou seja, a resposta à questão do título. A leitura em classe, a Bíblia em classe, vai ficar bastante focalizada no capítulo 11, altura dos versos 1 a 10, e o capítulo 20, também dos versos 1 a 10, são os principais discursos de Zofar. Para trazer o objetivo geral da lição, meus irmãos, nós temos o verbo mostrar, que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Ou seja, o martelo continua batendo na penha, do mesmo jeito. De forma específica, vamos tratar em 3 tópicos sobre 3 grandes entendimentos. Primeiro, o entendimento de que para Zofar, o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. No tópico 2, vamos explicitar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. E esclarecer no tópico 3 que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. E para trazer essa discussão já de início, trago aqui o nosso irmão Diego. Diego, é com você. Tudo bem, Júlio? Tudo bem. Satisfação estar contigo novamente. Aos queridos irmãos que sempre têm nos acompanhado, compartilhado, assistido essa programação da nossa igreja. Você pode, inclusive, rever outras aulas aí na nossa playlist. É só acessar a De Prudente Oficial no YouTube, você irá localizá-la. Nós estamos, como o Júnior bem colocou, hoje problematizando a terceira teologia nessa perspectiva das falas dos amigos a Jó. Falamos sobre Elifaz, falamos sobre Bildade e hoje, com especificidade, o nosso diálogo se limita a falar sobre Zofar. Eu pretendo iniciar essa abordagem, como fiz em outro momento, aconselhando a você a utilizar uma outra tradução bíblica para facilitar ainda mais, numa linguagem mais contemporânea, o entendimento dos termos que são utilizados nesse sistema poético
exatamente no livro de Jó. Em tese, no contexto pentecostal e especialmente assembleiano, nós temos uma tradução majoritária que é num estilo mais clássico. Talvez essa mais contemporânea pode paralelamente contribuir e facilitar a sua interpretação. No que tange à introdução, assim como também o Júnior colocou, eu quero ressaltar a você que a problemática que o pastor José Gonçalves traz, não só com relação a Zofar, como também os outros amigos, ela é respondida nesse quesito, tanto na verdade prática quanto no ponto central. Se você observar, ele faz uma outra afirmação, e essa acredito que deve ser inicial de ser lembrada, e o justo passa por tribulação. Então, já fica muito claro que o nosso diálogo hoje, todos os tópicos que serão abordados, participarão ou partilharão muito mais dessa afirmação. Claro que trazendo em tona a fala de Zofar, mas também ressaltando essa afirmação. Acerca da introdução, se isso fosse problematizado, os bons passam por tribulação, aliás, é uma proposta pedagógica que deve ser problematizada com a sala de aula, isso respondido pelo senso comum cristão. Alguém diria, até de uma maneira irônica, imagina, né, Júnior? Você acha que o justo passa por tribulação? Se você fosse obter resposta nas mídias sociais, dos seus colegas, num contexto mais jovial, justamente por essa proposta jovial, questionado uma vez e conhecendo o contexto cristão, ele diria, só que não, o cristão não passa por tribulação. A introdução, irmãos, olhando para a figura de Zofar, a primeira informação que nós temos é com relação à sua questão etimológica, a sua naturalidade, de onde ele vem. Nós temos a expressão Naamá, que possivelmente era uma região de Edom. Há outros posicionamentos, mas esse é um que perpassa e que considera-se numa perspectiva de maiores teóricos. E o que eu achei de interessante também com relação a Zofar é exatamente a sua definição etimológica. O próprio nome, Zofar, entre outras, no hebraico, uma das definições, segundo o dicionário de Champlin, é áspero. E eu acho, Júnior, que ele faz jus ao nome, sabe? Porque dos amigos, o Zofar foi o mais áspero, o mais duro nas suas palavras. Então faz todo sentido seu nome ser Zofar. Posto isso, nós temos o primeiro tópico, que já pode ser engatado em sequência da introdução. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. E a primeira proposta é o Deus grande e sábio. A primeira leitura que a gente precisa fazer quando observamos o tópico de número 1 é exatamente entendermos que essas afirmações, especialmente aquela inserida no tópico como titularidade, é uma leitura a partir das lentes de Zofar, e não exatamente uma leitura amparada ou um preceito bíblico de fato que a gente precisa colocá-lo como regra. Né? Nesse quesito do Deus grande e sábio, a primeira questão que a gente precisa levantar é que para Zofar, o sofrimento de Jó estava contextualizado num sábio julgamento divino. Isto é, ele pune o mal e isenta o bom. A primeira proposta desse Deus grande e sábio, na perspectiva de Zofar, era essa. Deus pune o mal e ele isenta o sujeito que é bom. Nós já discutimos sobre isso em outros momentos. Seria mais do mesmo ressaltar essa informação, ainda que, mesmo sendo mais do mesmo, se faz necessário lembrar algumas coisas, mas ficou muito claro para todos vocês, não só pelas lentes desta revista, mas pela própria Bíblia Sagrada, que não funciona assim. Esse pensamento é dogmático, né? E o dogmatismo aqui, justamente pelo sufixo ismo, já dissemos isso também, traz uma ideia de doença. Né? O sujeito se acha como dono da razão e Zofar, semelhante aos seus amigos, se coloca dessa forma e a gente consegue corrigir esse conceito. Num segundo momento, se você observar o seu material, você vai perceber que nesse mesmo tópico de número 1, a proposta do pastor José Gonçalves é dialogar sobre um Deus
não é indiferente à ação do ímpio. Isso também a partir de uma perspectiva de Zofar. Então, todos estes diálogos que são expostos no tópico de número 1, eles partem de uma perspectiva de Zofar, inclusive esse segundo momento. E aí, nesse conceito, se você olhar para a Bíblia, especialmente estes 2 momentos em que Zofar vai dialogar com Jó, você vai perceber que, nas entrelinhas, o Zofar está entendendo o Jó como um sujeito presunçoso. E nessa condição, você pode perceber, consequentemente, que ele não reconhecia a sua falibilidade e muito menos o seu pecado. Requerendo um diálogo com Deus, nesse diálogo, uma vez acontecendo, ele possivelmente seria condenado. O próprio Champlin, que é uma das fundamentações que eu utilizei, já fiz citação dele, chama o Zofar de um teólogo iracundo. Né? E quando ele faz essa afirmação, ele o faz porque vê o Zofar um sujeito que só vê erros e injustiças ao seu redor. Então ele faz uso de uma teologia iracunda. Essa é uma informação que se limita à figura de Zofar. Mas nós temos ainda um terceiro ponto discutido no tópico 1, que fala sobre os tolos se passando por sábios. Aqui, neste exato momento, nós temos uma resposta de Jó. Lembrando que o tópico de número 1, ele se limita a explicitar o primeiro diálogo de Zofar. Aliás, uma ressalva importante, Bildade e Elifaz, a Bíblia comenta sobre 3 diálogos. Zofar nós temos apenas 2 diálogos. Parecem que estes diálogos já estavam exauridos. Finalmente, os amigos entenderam que já não tinham mais argumento para aquela circunstância. E lembramos também, embora isso vai ser comentado no final dessa revista, no tópico de número 13 especialmente, que o Jó, na altura do capítulo 19, diante das exposições que ele faz ali, até quando ele traz à tona a figura do Goel, ele parece muito mais centrado, sensato e consciente de que Deus, em seu devido momento, se manifestaria através de um advogado, e a gente traz a cena de Cristo, embora ela não esteja literalmente sendo mencionada a esse contexto. Mas o ponto de número 3, como ia dizendo do tópico 1, nós temos a figura de Jó lendo estes amigos que se passavam por sábios, na realidade se apresentando como tolos. Se você olhar, inclusive, para o verso 4 do capítulo 13, que é mencionado na revista, ele vai dizer assim: vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Essa é uma expressão de Jó. Na realidade, se você pegar a perspectiva do pastor José Gonçalves, a leitura que Jó faz dos seus amigos é de um charlatanismo. Seus amigos estão sendo lidos como charlatões, exploradores da fé, propagadores da cura por um meio infalível. Isso é proposto na altura do capítulo 13, você consegue encontrar essa afirmação. Agora, eu fecho esse raciocínio, Júnior, a partir de uma crença que Jó detinha, que era aquela de que haveria uma sabedoria que vem do alto. Nós temos 2 referências nas lentes do pastor José Gonçalves. A primeira delas é uma referência muito pessoal, mas que faz alusão, que alude, que evoca a figura de Tiago, na altura do capítulo 3, verso 17, quando ele escreve dizendo: porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Faz todo sentido, Júnior, pensar esse texto de Tiago na figura de Jó, quando ele remete-nos a pensar sobre essa sabedoria do alto. Mas eu fecho lembrando a figura do pastor José Gonçalves com uma citação que ele faz no final do ponto de número 3, que é de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Em 1 minuto, você lembra da história? Davi vai entrar em cena como filho de Jessé o belemita. Se lembre que Deus já havia rejeitado Saul, pede para o profeta Samuel descer à casa desse senhor, porque lá escolheria um novo rei.
o novo monarca de Israel. Samuel, experimentado, rodado, sujeito vivido, olha para os primeiros filhos que se apresentam de Jessé e, por certo, conclui: está aqui perante o Senhor, o seu ungido. Esse impacto inicial se dá no primeiro filho, Eliabe. Ele olha para Eliabe, robusto, alto, forte, com todos os apetrechos necessários para um homem de guerra e batalha. E diante disso ele diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas esse ungido não estava ali. Passa-se Abinadab, Samá e os demais filhos de Jessé, mas o garoto que seria escolhido era o Davi, que pastoreava as ovelhas de seu pai. Que, por sinal, nada contra a figura de Jessé, não havia sequer sido convidado para aquele encontro. Possivelmente Jessé também, por esta síndrome, imaginava que Davi jamais seria escolhido. Mas aí vem a moral da história, e o porquê da sabedoria que vem do alto. Porque Deus não vê pelas lentes do homem. A sabedoria do alto prova que Deus vê aquilo que o homem não vê, o oculto, o escondido, o implícito. Deus olha para aquilo que está no oculto do coração, no âmago da alma, e escolhe a Davi. Então essas são as primeiras lições e associações que a gente consegue construir no tópico de número 1. Mas eu quero voltar a palavra para o Júnior, para que ele comente conosco ainda, claro, sobre Zofar, que é o protagonista, né, Júnior, dessa abordagem, acerca da conversão como resposta à aflição. Júnior, é contigo. Bom, meus irmãos, como o Diego já bem explicou, Zofar era muito áspero. E o tópico 2 vai tratar de um tema que está implícito em Zofar, que é a figura do legalismo. O legalismo, meus irmãos, é bem aquilo que o Diego acabou de dizer. Uma pessoa que vê tudo errado em volta de si, sempre gosta de sentar na cadeira de juiz e acaba exagerando e muitas vezes machucando, sendo áspero com todas as pessoas. E aí gostei muito da definição do Champlin com relação ao nome do Zofar, que verdadeiramente ele foi muito áspero para com Jó. Acusava, como a gente diz aqui no interior de São Paulo, sem dó nem piedade, meus irmãos. E a figura do legalismo aqui, trazida por Zofar, é uma figura perigosa porque, como a gente já disse em outras lições, ela atravessou os séculos. Passou pelo tempo de Cristo, na figura dos fariseus, e chega até hoje, na figura dos mercadores da fé, na figura dos oráculos de santidade. E aí você vai compreender que quando nós estivermos descrevendo, basicamente, a ação do legalista, você vai identificar com pessoas que talvez você conheceu durante a vida ou que você às vezes até assiste na TV ou na internet. O legalismo tem uma definição dele que eu acho muito boa. Diz que é o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. E é exatamente isso que Zofar vai trazer para Jó. Olha, faça as coisas certas que tudo dará certo. Faça as coisas errado e tudo dará errado. Se está dando errado, logicamente, você fez algo errado. É mais ou menos esta lógica que Zofar tenta incutir em Jó, e que na verdade já havia sido martelada tanto por Elifaz quanto por Bildade. Por isso eu disse logo no começo que o martelo continuava batendo a penha, porque é um discurso que fica girando em círculos sobre o mesmo assunto, batendo e batendo e batendo a ideia do tipo: por que você não se arrepende? Cara, você fez algo errado, então vai lá, faça alguma coisa para você merecer o favor de Deus. E aí está o erro, porque, como já dizemos, é uma máscara que se coloca sobre uma verdade, um pensamento que até é verdadeiro. Ora, coisas boas acontecem com os justos, coisas más acontecem com os ímpios. Coisas boas acontecem com os ímpios e coisas más também acontecem com os justos. É preciso entender toda essa dinâmica e não simplesmente tentar colocar Deus dentro de uma caixa. Os justos não sofrem e os ímpios sempre sofrem. Quando Zofar traz de novo essa mesma ideia
de dualismo, em que o bem sempre triunfa, o mal sempre vai ser exterminado. Essa ideia muito branco e preto da vida, toda essa teologia de Zofar é mais uma vez a mesmo ciclo de argumentos sem fim. E aí, meus irmãos, eu me lembro muito, dentro dessa perspectiva do Zofar, daquela figura trazida pelo evangelista Lucas, capítulo 18, versículos 11 a 14, e você vai lembrar bem, que é a oração do fariseu. O legalista, ele faz essa oração. Pensa você, imagine agora, com o seu pensamento, meu caro professor, uma figura bem vestida, postada em um lugar público, e que abre a boca para gritar as seguintes palavras: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este, e ainda apontam alguém perto dele, publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Se você ouvisse uma pessoa no centro gritando isso, você acharia que essa pessoa é uma pessoa religiosa que verdadeiramente serve a Deus? Ou acharia que ela é hipócrita e prepotente? Pois bem, o legalista, ele não faz isso no público, ali no centro, mas faz isso no particular. Faz isso na sua comunicação de forma direta e indireta com todas as pessoas. Ele sempre é o pilar da moralidade, o pilar da justiça e retidão, enquanto todos os outros estão errados. Ele é muito rápido para apontar o dedo naquilo que está errado e muito devagar para apontar uma solução ou para trazer bálsamo. E Zofar, ele aparece para Jó com esse tipo de vocabulário, com esse tipo de pensamento legalista. Já no primeiro ponto, ele tenta incitar no patriarca o desejo de purificar-se moralmente. Ou seja, ele chega já como um pilar de moralidade, tentando dizer a Jó: olha, você fez algo errado, então assuma. Você precisa mostrar arrependimento para Deus, porque se você mostrar arrependimento para Deus, Deus vai te perdoar. Ele não disse para Jó se arrepender verdadeiramente, mas para trazer arrependimento externo, para mostrar que estava arrependido. É o que o comentarista chama de moralismo salvífico. Ou seja, é uma ideia de que você deve fazer algum tipo de sacrifício e parecer que está arrependido. O pastor Diego, no final da sua explanação, falou sobre o caso de Davi. Me lembrei do caso de Saul, em contrapartida. Saul foi rejeitado. E ao ser rejeitado por fazer algo totalmente diferente daquilo que Deus ordenara, ele chama o profeta Samuel para descer com ele numa figura política. E olha, eu vou pegar esses bois, eu vou sacrificá-los a Deus, eu vou parecer que estou arrependido. E eu quero que você desça comigo com essa ideia de que Deus me perdoou. Ou seja, ele não se arrependeu de verdade. Ele foi rejeitado e queria parecer que estava arrependido e que tinha sido perdoado. Muitas vezes, Zofar traz essa ideia para Jó, dizendo: olha, mostre que está arrependido, faça alguma coisa. No caso, Zofar, nesse primeiro ponto, pede 3 coisas para Jó: uma conduta correta, uma oração e uma renúncia a um pecado existente. Zofar, ele dá a ideia de que não é um sentimento verdadeiro que está ali sendo discutido, mas apenas um ritual, um pedido formal de perdão. Se você realmente fizer um pedido formal, Deus vai te perdoar. Era um entendimento muito errado acerca de quem era Deus ou de como servia a graça, como funcionava a graça de Deus e o favor de Deus. Quando nós olhamos para Cristo confrontando os fariseus, e aí eu vou chamar a sua atenção para Mateus capítulo 12, Jesus confronta os fariseus exatamente no mesmo sentido. Quando eles olhavam para o sábado, para o Shabá judaico, como a figura
que não poderia ser de nenhuma forma flexibilizada e que, portanto, contrariar qualquer aspecto do Shabat seria um erro mortal e digno de ir para o inferno. Quando os discípulos de Jesus pegam com as mãos espigas para se alimentar, os fariseus veem como Zofar veio para cima de Jó. Ah, está errado, olha, você está quebrando o Shabat, e fazem um auê. Exatamente isso. Diante de Cristo. Cristo quebra com 3 grandes argumentos toda a ideia que os fariseus constroem sobre o Shabat. E ainda usa com ironia a expressão, vocês não leram? Porque exatamente os fariseus eram doutores em lei e deveriam muito bem saber interpretar corretamente a lei. Cristo, e aí eu vou dizer para você procurar depois Mateus 12 para olhar essa figura e lembrar de Zofar, mostra para eles que eles olhavam para o ritual e esqueciam da realidade para a qual o ritual apontava. Zofar faz a mesma coisa, olha para Jó e fala, olha, faz o ritual. Não importa o que aconteça, faz o ritual, porque Deus vai olhar para o ritual e vai ser aplacado. E era uma visão totalmente deturpada acerca da graça. Efésios 2, 8 a 10 diz que porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, ou seja, não adianta fazer ritual nenhum, pagar promessa nenhuma, gerar penitência, não adianta pagar do bolso, não tem como você comprar a graça. É dom de Deus. Lutero disse que é muito difícil para um homem acreditar que Deus é gentil com ele. O coração humano não consegue entender isso. Não consegue entender que simplesmente Deus perdoa. Isso não retira a sua responsabilidade, mas existe um grande perdão que é dado em forma de graça. Muitas vezes, essa acusação do legalista é porque ele mesmo não entende como Deus perdoa. No segundo momento, ele vai incitar Jó a negociar com Deus, e isso também é uma realidade que chega até o século 21. Uma das teses de Satanás era exatamente que Jó não iria aguentar, que Jó tinha uma fé interesseira. Zofar, induzido talvez até pelo diabo, vai saber, né? Induzido provavelmente pelo diabo, incita Jó a negociar com Deus, exatamente isso. Bênçãos em troca de obediência. E até hoje tem negociadores e mercadores da fé que tentam fazer isso com você também, comigo, dizendo, olha, se você fizer isso, você vai conseguir bênçãos de Deus. Se você pegar aquele olhinho que eu trouxe lá do monte de não sei aonde, para ungido com não sei o quê, com orações de não sei quantas semanas, você vai fazer. Olha, se você obedecer aquelas 7 semanas de campanha, você vai conseguir a bênção. Olha, se você fizer aquele jejum de 21, de 14, de 40, de 50, Deus vai te dar. Quando, na verdade, não é nada disso. Tudo que você faz para Deus não é para conseguir algo, mas porque você conseguiu algo. Entende a diferença da coisa? Deus já te deu. Respira fundo. Deus já te deu. Então, tudo que você faz em decorrência é gratidão. Aí, por causa de gratidão, você faz 40 dias de jejum. Por causa de gratidão, você levanta de madrugada para orar pelo seu amigo não crente. Por causa de gratidão, você dobra os seus joelhos até que seus joelhos sejam calejados de tanto orar. Por gratidão e exatamente por buscar a Deus num relacionamento íntimo, é que você busca ler a Bíblia incansavelmente, fazer todo o seu esforço e gastar-se na obra de Deus. Por gratidão, porque Ele é, e não por aquilo que Ele pode dar. Zofar tenta induzir a Jó a fazer trocas com Deus. O texto de 1 Crônicas 29:14 diz que Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Olha isso, tudo que eu dou de volta a Deus, eu dei daquilo que Ele já me deu. Ou seja, eu só devolvo aquilo que eu já peguei da mão dele. É aquela figura da graça de um mendigo que não tem força nenhuma, só de pedir.
Então tudo que ele oferece de volta é uma mão aberta, pedindo, necessitado. Não é possível negociar com Deus. Ele já tem tudo, é dono de tudo. A última discussão desse segundo ponto é sobre a angústia de Jó. E aí nós já falamos uma lição inteira sobre essa angústia. E ele deixa bem claro que Zofar não estava falando as coisas de forma correta. Tanto é que o capítulo 11, a discussão, o discurso de Zofar, é respondido no capítulo 12, versículo 1, com uma ironia. Jó diz para ele: não há dúvida que vós sois o povo, e a sabedoria morrerá convosco. Isso é ironia. Jó está ironizando o discurso dos amigos, que não entendem como verdadeiramente Deus é, e tentam colocar-se em uma posição de julgamento. Jó se angustia e começa a ficar cansado, desanimado. Capítulo 13, 14, 15. Jó começa a ficar desanimado com tudo isso. E aí ele entra numa angústia muito grande. Essa angústia em que a esperança se esvai, essa angústia existencialista, me fez lembrar muito de 2 livros do Dr. Irving Yalom. Vou te recomendar eles. Chama-se, muito conhecido esse, virou best-seller, Quando Nietzsche Chorou, que fala de um filósofo existencialista alemão, né? Friedrich Nietzsche, e também de Schopenhauer, um filósofo existencialista polonês. Ambos são do século XIX, começo do século XX, quando Nietzsche morre. E eles falam exatamente desse vazio existente dentro do ser humano. Quando eu li o livro Quando Nietzsche Chorou, me pareceu muito com Jó. Infelizmente, Nietzsche era, de certa forma, ateu e fazia duras críticas ao cristianismo. Porém, antes de morrer, Nietzsche deixou registrado uma oração. Eu queria terminar este ponto com a oração de Nietzsche. Poucos conhecem essa oração. Eu gostaria que você deixasse registrado essa oração de Nietzsche. A oração é denominada a oração ao Deus desconhecido. Antes de prosseguir no meu caminho e lançar o meu olhar para frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a ti, na direção de quem eu fujo. A ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos, para que em cada momento tua voz me possa chamar. Sobre estes altares está gravada em fogo esta palavra: ao Deus desconhecido. Eu sou teu, embora até o presente me tenha associado aos sacrílegos. Eu sou teu, não obstante os laços me puxarem para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Eu quero te conhecer, ó desconhecido. Tu que me penetras a alma e qual turbilhão invades minha vida, tu, o incompreensível, meu semelhante. Quero te conhecer e a ti servir. Friedrich Nietzsche escreveu isso. Essa angústia existencial passou pela alma de Jó. E ele grita por alguém que medie, por alguém que compreenda, pelo Deus que se apresente para discutir com ele o porquê esse vazio existencial e esse sofrimento perdurava. Jó sofria por fora, mas sofria ainda mais por dentro. Ele queria colocar a esperança em alguém, ao ponto de dizer, como a árvore cortada, e aí ele faz um canto de esperança: ao cheiro das águas brotará. Ele busca a Deus para preencher o vazio que agora sente, assim como Friedrich Nietzsche também procurou. Essa é a discussão do tópico 2, Diego. E no tópico 3, Diego vai continuar falando sobre como Deus julga e castiga os pecadores na perspectiva de Zofar. Olha, Júlio, eu fiquei admirado aqui com a exposição.
de coração mesmo, Júnior, porque quando eu olho para essa exposição do Nietzsche, né, que você faz, a conclusão que eu chego que é uma das orações ateístas mais teológicas que se pode encontrar, né? Que oração, né? Que exposição, que coisa fantástica, irmãos. O tópico de número 3, para fechar esse raciocínio, lembrando que a nossa leitura é na perspectiva teológica de Zofar, o tópico, portanto, é Deus julga e castiga os pecadores. Nós temos algumas abordagens nesse tópico, a saber, a primeira delas, partindo desse pressuposto, segundo o discurso de Zofar, que assim como os outros amigos apregoa, a gente consegue perceber que a prosperidade do ímpio, ela é efêmera, né? Ela é passageira, ela é ligeira. Nós não estamos aqui para contestar essa perspectiva, porque, em tese, irmãos, ele está correto, né? Aliás, nós temos alguns fundamentos bíblicos para poder dialogar um pouquinho sobre isso. Mas antes de dialogar um pouquinho sobre isso, a gente precisa relembrar que esse discurso, em tese, está correto. Mas ele não pode ser lido em via de regra. Ele não pode ser lido como dogmático, porque isso não acontece de uma maneira literal, né? E em todos os casos. Cada caso reage e responde de uma forma distinta da outra. Alguns episódios da Bíblia conseguem subsidiar essa exposição. Naturalmente que agora eu não fico restrito à fala de Jó, mas quando você abre a sua Bíblia no livro de Salmos, especialmente o Salmo 73, você vai encontrar um sujeito por nome de Asaf. E é um dos sujeitos bíblicos que indaga, que questiona a prosperidade do ímpio. Você começa a ler o Salmo, em quaisquer que seja a tradução bíblica, clássica, moderna ou contemporânea, e você percebe que o sujeito está encucado com a prosperidade do ímpio. Como pode? Onde já se viu, né? Uma linguagem mais coloquial e informal, é mais ou menos isso. Ele está insatisfeito com a prosperidade do ímpio. E você consegue entender por quê. Ora, sirvo a Deus, servo do Senhor, logo, merecedor, olha como essa teologia se enraizou, inclusive, nessas alturas, merecedor de todas as suas benécias, né? De todas as suas bênçãos. Até que ele introduz o santuário. Porque para entender a completude do Salmo 73, você precisa ler ele por completo. Você percebe que, no meio deste salmo, ele introduz o santuário. Quando há essa introdução, parece que a escama dos seus olhos é retirada, é extraída, e ele começa a ter outras percepções. No verso 25, salvo engano, ele vai dizer o seguinte: a quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Olha como que a sua leitura, a sua cosmovisão mudou abruptamente, né? Isso só é possível a partir de uma lente bíblica, teológica, de um conhecimento de Deus, não simplesmente intelectualizado, mas experienciado. E Asaf viver as duas circunstâncias. Mas eu me lembro, ainda falando dessa leitura do castigo dos maus, acredito que isso também possa ser fundamento para essa perspectiva. Já no Novo Testamento, Lucas 19, do verso 1 a 10, nós temos o registro de um sujeito chamado Zaqueu. O Zaqueu, morador de Jericó, Jesus está introduzindo a cidade, nós não tínhamos as mídias sociais na época, não dava para mandar um zap para o Zaqueu para dizer que Jesus estava chegando, mas ele está ali na sua alfândega desenvolvendo o trabalho, a informação chegou e ele tinha uma curiosidade: conhecer quem era Jesus. Lembrando que se tratava de um sujeito rico, publicano, logo essa função era mal vista socialmente, ele se desloca, acredito que imperceptivelmente, e percebendo alguns obstáculos, multidão gigantesca, sua pequena estatura, sobe numa figueira para vê-lo. Ok, atingiu o objetivo. Vi Jesus. Saí para ver e vi. Jesus surpreende, pede para ele descer, vai para a casa de Zaqueu. Todo mundo está careca de saber essa história, né? E aí, quando ele introduz na casa de Zaqueu, aí é uma percepção um pouquinho mais minuciosa,
mas você vai perceber que algum diálogo acontecera. Não dá para levar a Bíblia nesse caráter objetivo que ela tem. É claro que existem muito assunto na entrelinha que ela não traçou por conta do volume. O diálogo aconteceu, acredito até numa descontração, porque Jesus era muito acessível, até que a Bíblia diz que levantando-se Zaqueu, ele toma uma iniciativa, uma atitude, aquilo é literal, e ele apresenta para Cristo uma mudança, porque ele vai dizer para Jesus, olha, Senhor, é o seguinte, eu andei dando umas vaciladas aí, mas eu quero dar ao pobre metade dos meus bens. E se, é uma possibilidade, não dá para cravar que Zaqueu era um ladrão, certo, Júnior? Mas ele deixa claro que se tivesse defraudado alguém, se era um parâmetro da lei, inclusive, eu restituo 4 vezes mais. Qual a moral dessa história e qual o sentido de alocar isso para essa ideia aqui na lição da teologia de Zofar? Perceba que Jesus só diz, hoje veio a salvação a esta casa, depois dessa postura de Zaqueu, depois desse reconhecimento de Zaqueu. O Filho do Homem veio para salvar e buscar o que se havia perdido, Zaqueu era um deles. Foi atingido por essa graça. Quando eu olho para essa ideia, eu lembro da ideia da restituição e, consequentemente, subentendo que o castigo dos maus na leitura de Zofar, ele se equivoca nesse sentido. Ele não se dá exatamente com toda a impiedade. Você sabe disso. A sua experiência, sem qualquer leitura intelectualizada, prova que você conhecera pessoas que talvez levaram uma vida corrupta, mas aparentemente não apresentou nenhum castigo. Porque a gente não pode levar a aplicação dita nesse texto e na teologia de Zofar como via de regra. A gente precisa colocá-la em tese, ok? Mas num segundo momento, desse tópico de número 3, nós temos o Jó diante de um paradoxo. E qual era esse paradoxo? Os ímpios poderiam até ser punidos, mas isso era em tese e não como via de regra. Ou seja, se você ler o que nós temos à disposição aí no tópico de número 3, você vai perceber, aliás, o verso 7 do capítulo 21 de Jó, que ele diz assim, por que razão vivem os ímpios e envelhecem? Isso fala de longevidade. Porque se ele envelhece, longevidade. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Isso alcançam e galgam altas posições. Por quê? Jó vai problematizar, isso é paradoxal. O Milo Chapman, ainda no comentário Beacon, que é a fundamentação do pastor José Gonçalves, e com especificidade nesse tópico de número 3, ele vai dizer que para Jó, declara que para Jó, a retidão e prosperidade nem sempre andavam de mãos dadas. Por quê? Porque se você entender assim, ipsis literis, que retidão e prosperidade andam de mãos dadas, você vai se vincular à teologia da prosperidade. Você vai se enxergar como detentor de todas as bênçãos de Deus. Você vai se enxergar como um sujeito que tem que ser isento absolutamente de problemas. E isso é antibíblico. Isso é uma heresia. Isso não tem fundamento. Aquilo que o Júnior muito bem colocou, atrelando a figura do charlatanismo na nossa contemporaneidade, faz todo sentido. Não é por aí. Isso é um atalho, isso não é caminho. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E é justamente a partir dessa leitura que Chapman faz, que ele diz, inclusive, que ao mesmo tempo a maldade nem sempre será castigada. Ou seja, nem sempre o sujeito que exerce o mal, e com isso, irmãos, uma ressalva, a gente não está fazendo apologia a esse comportamento, muito pelo contrário, é óbvio, a Bíblia condena, a sociedade condena, a nossa Constituição condena uma conduta má. Isso é conhecido por todo mundo. Nós não estamos fazendo essa defesa, obviamente. O que a gente está tentando repassar é que pensar que toda maldade será exatamente em vida punida, assim, literalmente, você pode se decepcionar e frustrar. Porque possivelmente você vai se deparar com um ímpio que vive aparentemente bem,
E em contrapartida, você vai se deparar com um justo que vive aparentemente mal. E como que você explica isso, Diego? A razão disso é justamente o pensamento de Jó, é paradoxal. E aonde a gente consegue encontrar uma explicação maior? Aí não tem, irmãos, eu pelo menos não tenho, Júnior, porque eu volto para o tema da nossa revista, soberania divina. Deus é soberano, absoluto, sabe de tudo e a razão de tudo. Júnior gosta de uma problemática e eu vou na linha dele. Não pergunte o porquê das coisas, pergunte o para quê. Tudo tem um propósito. Existem circunstâncias que não há resposta. Leia Deuteronômio 29 e 29. Há coisas que são reveladas, mas existem aquelas que estão encobertas. Você vai numa casa de luto e tenta encontrar resposta para o luto, é perca de tempo. É bater em ferro frio. Porque você não vai encontrar resposta para o luto. Você pode fazer é se silenciar, viver o luto, esperar ele passar. Por fim, nós temos o ponto 3, que fala sobre a verdade que vem à tona. Que verdade é essa? Olha aí para o texto, irmãos. Mateus 5,45 refaz o pastor José Gonçalves a fala desse texto, dizendo que o nosso Deus, que é altíssimo e soberano, faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e, consequentemente, que a chuva desça sobre justos e injustos. Então é assim que a gente conclui os pensamentos na perspectiva da teologia de Zofar, contrapondo em muitos momentos, concordando parcialmente em alguns deles, mas concluindo dessa forma, que Deus permite que certas bênçãos venham para o justo, mas consequentemente para o injusto. Atinja o ímpio, mas também atinja a figura do sujeito que é bom. Leia a Bíblia Sagrada, especialmente o livro de Jó, essas perspectivas teológicas, acompanhe essa revista, assista essa aula por completo e, por certo, acredito que ela pode subsidiar você, professor, na exposição da Escola Bíblica Dominical. É isso, Júnior. Ótimo, meus irmãos. Todos percebemos quanto de valor existe nessas discussões acerca das teologias, tanto dos amigos de Jó, quanto na própria discussão que o próprio Jó faz acerca do seu próprio sofrimento. Nós temos então, depois de ter olhado as teologias dos amigos de Jó, nós já falamos sobre Elifaz, sobre a Bildade, sobre Zofar, nós construímos um quadro. Nós temos um homem que sofre sem saber por que está sofrendo. 3 amigos que eram para consolar e não consolam. Que levantam indagações e levantam suposições que não são completamente coerentes. Jó, diante de tudo isso, tendo que se defender, tendo que argumentar, começa a construir fortemente em seu coração, e aí você vê como Jó vai se construindo no decorrer dos discursos, a certeza e esperança de que a resposta que ele precisa não virá de um homem, virá do próprio Deus. Primeiro ele começa só lamentando a sua vida, só lamentando o seu sofrimento, ele é só queixa. Ele levanta 17 lamentos, 34 questões para Deus, só lamento. Porém, durante todo o seu livro ele vai se construindo, o sofrimento vai lapidando Jó e o seu próprio entendimento acerca de Deus. E aí ele começa a frutificar dentro de si, e aí nós vemos isso no próprio texto que lemos, da árvore que ainda que cortada vai brotar de novo, essa esperança se construindo dentro dele. Opa, a minha resposta vai vir do próprio Deus. E é esse quadro que se monta para que o próprio Jó comece a levantar uma busca, uma oração em direção a Deus, e aí que é o que nós vamos discutir na próxima lição, sobre esse elemento da sabedoria divina que vai lapidando o ser humano. Para nós terminarmos essa lição, é imprescindível que nós mencionemos que Jó, em tudo isso, não pecou com a sua boca. Ele escolheu não discutir de forma blasfematória com relação a Deus. Ele quis sim respostas,
ele sofreu e pediu uma explicação, mas sempre de forma reverente, sempre de forma direta com Deus, querendo um relacionamento direto, sem barreiras, sem obstáculos e sem ritualismos fracos, sem nada que fosse apenas uma aparência. Ele se mostrou nu, como ele estava. E aí eu te conclamo a fazer como Jó. Diante do seu sofrimento, não blasfeme, não murmure, não reclame. Abra a boca, retira tuas vestes, nesse sentido não literal, mas retire-se de qualquer máscara, qualquer maquiagem que você colocou sobre o seu rosto. Dispa-se diante de Deus e diga: Senhor, estou como a árvore cortada. Passa tuas águas sobre mim, para que finalmente eu brote novamente. Faça isso, porque eu tenho certeza que nem que seja no meio de uma tempestade, Deus vem para te responder. E no final de tudo isso, a exemplo do que aconteceu com Jó, nós teremos uma resposta definitiva e vitória definitiva. Se não vai ser aqui, tem um céu esperando para que essa vitória seja consumada. Pode ter certeza. E você, meu irmão, que assistiu essa aula, que assistiu este período de ensinamento conosco, é convidado a entrar no YouTube para acompanhar essa playlist, AD Prudente Oficial. Nós estamos aqui no templo sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pastoreada pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, de onde vem toda essa iniciativa, para exatamente trazer para você o melhor que a gente puder oferecer e com todo o nosso esforço, porque sabemos que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que projetamos, e pode falar ao teu coração, de modo que essas lições frutifiquem em bênção para a sua vida. Diego, foi uma bênção estar com você, meu irmão. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que isso seja enriquecimento para a sua vida. Satisfação, Júnior, mais uma vez estarmos juntos. Juntos estamos aqui sempre para contribuir com você. Não somos paradigmas, mas estamos aqui para somar, para poder subsidiar a sua aula, e é uma satisfação imensa. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar nos grupos, se inscrever nesse canal, que é tão vital para o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe, um forte abraço em nome de Jesus.